Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje estaremos buscando mais uma vez ótimas entradas aqui no mercado, utilizando todo o nosso conhecimento sobre fluxo de velas, leitura de velas e zonas de marcação, beleza? Então vamos lá galera, vamos começar aqui nossas análises, vamos começar aqui nossas operações na parte da tarde e se Deus quiser a gente vai conseguir bater a nossa meta só utilizando todo o nosso conhecimento sobre tudo isso que eu falei para vocês. Então pessoal, tô de olho aqui já em 4 paridades do mercado de Forex. Vamos estar fazendo aqui primeiramente as nossas marcações, tá identificando cada padrão em cada paridade, ver qual está respeitando o fluxo de velas, ver qual está sendo aqui as melhores oportunidades de entrada a partir dos padrões que estão sendo replicados no próprio gráfico, beleza? Então aqui no EuroGBP eu já estou identificando que ele está seguindo muito pivô de baixa. A gente pode ver aqui, ó, ele fez pivô de venda e seguiu com fluxo, pivô de venda seguiu com fluxo, pivô de venda seguiu com fluxo, e se romper essa última mínima, a gente consegue pegar esse fluxo de baixo aqui também. Então a gente já consegue observar, ó, aqui também, ó, fluxo de baixo com pivô, então a gente já pode ver que a própria paridade está respeitando a movimentação de venda e a movimentação de pivô de baixo. Então a primeira coisa que eu faço ao analisar o mercado é identificar os padrões que estão se repetindo, o padrão que está sendo respeitado por mais vezes nessa própria paridade. Então já vou fazer aqui, ó, algumas marcações. Vou marcar essa linha de tendência de baixa. O mercado fez aqui um falso rompimento dela, ó. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. No quarto toque ele fez um falso rompimento, mas voltou com venda mesmo assim. Está efetuando agora a movimentação aqui de fundo duplo, que é uma reversão do movimento de baixa para a movimentação de alta. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, para ver se a gente consegue pegar alguma entrada em breve aqui no Euro GBP, beleza? Então galera, o que pode ser que aconteça aqui? O mercado ele fez um fundo duplo nessa região de suporte rompida. Ele criou aqui uma nova mínima, mas se os vendedores retornarem mesmo assim com força, anulando essa movimentação de fundo duplo, a gente consegue pegar esse fluxo baixo, porque o preço vai estar ignorando os compradores, vai estar ignorando essa figura gráfica de fundo duplo e vai estar trazendo novamente uma pressão de venda. Vamos ver se a paridade já está até vindo esse candle de venda, ó. Exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Acabei de explicar para vocês esse movimento. Vou remover essa linha de tendência de baixo que não tem mais confluência para a gente poder analisar ela. Vou estar colocando aqui, ó, a nossa setinha de venda, que a gente sabe que ele está fazendo topo abaixo de topo. Ele está simplesmente forçando o rompimento dessa última região de pivô, com grande movimentação de venda. Eu vou pegar a nossa primeira entrada aqui vendedora no EuroGBP. Já vou pegar esse fluxo aqui de baixo, galera. Independente de como fecha essa vela, mesmo que seja na retração, vou pegar esse movimento de venda. O preço ignorou a formação de fundo, está forçando o rompimento dessas últimas mínimas. Peguei esse movimento de venda para essa vela pelo menos completar o pavio dessa vela anterior e finalizar com venda aqui um pouco mais abaixo. A gente está vendo que toda vez que o candle faz a movimentação vendedora, tentando anular os compradores, vem com fluxo de velas. Então peguei aqui a nossa primeira operação no EuroGBP. Vamos ver se aparece essa pressão aqui de venda. No final, está faltando 30 segundos para poder finalizar ainda. Olha, ele tocou agora aqui nessa região, ó, região de resistência. Fica até melhor para a gente ele já ter tocado ali. Agora ele deve conseguir reverter para venda. Ó. Sabia, tocou na região de resistência, onde teve reversão aqui atrás, reversão aqui também. Tocou novamente na zona, na própria vela. O candle já veio com uma grande movimentação aqui de venda. Vamos ver se a gente consegue acertar nossa primeira operação aqui no EuroGBP. 4 segundos para poder finalizar. 3, 2, 1. Finalizou, galera. Primeira operação. A gente conseguiu uma vitória. Já vou colocar aqui, ó, 394 para nossa próxima operação. Se o ativo aqui forçar o rompimento de novo desse suporte, fechar rompendo, eu vou pegar outra movimentação de venda. Olha só como é que a gente pode ver, ó, bastante força de queda, já forçando o rompimento aqui desse suporte. Se ele forçar o rompimento com esse candle aqui de venda, fechar rompendo, eu vou pegar mais uma venda, beleza? Ó, já está vindo esse movimento vendedor bem forte, a própria paridade está sempre, ó, vem um candle de compra, fluxo de baixa, candle de compra, candle de venda, fluxo de baixa. Então a gente só está replicando o que a própria paridade está trazendo aqui para gente. 20 segundos para fechar essa vela, eu vou pegar mais uma venda aqui, galera, para o mercado continuar essa movimentação de queda, beleza? Vou pegar mais uma venda aqui, hein? Só esse candle finalizar que eu pego mais uma. Se ele subir um pouquinho, até fica melhor pra gente. Mas acho que eu vou pegar de abertura mesmo, essa vela tá com muita força. Essa aqui nem fez retração em cima. Vou pegar direto pro fluxo. Peguei direto pro fluxo, pro rompimento. Acabei de falar para vocês. Se a vela forçar
rompendo o suporte, vou entrar. Até porque a vela anterior, que é a vela que a gente pegou nessa entrada de venda, olha como é que ela fez a negação total dos compradores aqui em cima. Os compradores tentaram aparecer, tocaram na região de suporte rompido ali atrás, de resistência formada. O mercado fez o quê? Grande movimentação de venda. Então apareceu aqui uma grande força vendedora, trazendo a confirmação aqui para esse fluxo no Euro GBP. Acabei de pegar mais uma entrada a favor do rompimento desse fundo duplo, que era uma reversão para o movimento de compra. Os compradores foram simplesmente ignorados aqui, os vendedores vieram com total força, forçando esse rompimento de suporte, e a gente pegou a nossa segunda operação a favor do mesmo movimento. Faltam 13 segundos para poder fechar. Vamos ver se vai dar bom, galera. 10 segundinhos. Meu Deus, é agora, hein? 5 segundos para poder fechar. Fecha de venda que é nossa. 3, 2, 1. Acertamos mais uma entrada para o rompimento do suporte. Seguindo esse grande fluxo de baixa. Seguindo o que a própria paridade está trazendo aqui de pivô de venda. Fluxo vendedor. Ignorando totalmente os compradores. A gente só seguiu esse fluxo vendedor exatamente que eu expliquei para vocês, pessoal. Vamos lá, vou explicar mais uma vez. Ó. Só que eu vou mostrar aqui meu histórico de operações antes. Dá uma olhada aqui, ó. Pegamos essas duas entradas somente hoje. Peguei essas duas aqui no Euro GBP. Vou estar deixando aqui esse lucro feito para a gente operar na parte da noite com o pessoal aqui do meu canal do YouTube. Então, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve que eu faço live todos os dias às 8 horas aqui no canal do YouTube. Aqui na descrição do nosso vídeo também tem o meu grupo do Telegram e tem a corretora para você se cadastrar e estar operando aqui todo santo dia às 8 horas da noite. Então não perde tempo. Vem analisar comigo ao vivo, que eu te provo ao vivo. Ó. Dá uma olhada no nosso histórico de operações. Eu te provo ao vivo que se você souber analisar, souber encontrar boas entradas, souber interpretar o que a própria paridade está fazendo, consegue bater a meta tranquilamente. Olha como é que o mercado seguiu com muito fluxo. Bem parecido com o que ele fez aqui no passado. Ó. Sempre seguindo essa tendência de venda, pessoal. A gente já está operando a favor da tendência. Ó. Tendência vendedora fazendo pivô de baixa. Tendência vendedora com pivô de baixa. Aqui novamente, movimento bem forte vendedor. Então a gente só precisou seguir toda essa estrutura de queda, toda essa movimentação aqui de venda, para que a gente acertasse essas duas entradas. A primeira foi com 200, a segunda foi com 394, que é os 200 mais os 194 de lucro que a gente fez. Então a gente fez uma mão de ouro só. Já consegui bater minha meta aqui na parte da tarde com duas operações somente. E a parte da noite a gente volta. Então eu vou explicar para vocês. Olha o mercado fazendo outra movimentação aqui de venda perfeita. Olha esse micro pullback aqui. Ó. Os compradores tentaram retornar, tocaram no suporte, finalizou com o que andou bem fraco de indecisão. E logo em seguida o mercado trazendo a movimentação de venda bem forte, confirmando ainda assim esse grande vendedor que está explícito aqui no EuroGBP. Está 100% explícito aqui que a tendência está muito forte, que está respeitando o fluxo de vela e que normalmente ele sempre segue o movimento de pivô. Então, só replicar o que a própria paridade está fazendo. Já cansei de falar para vocês que na Hayuvi, você analisar os padrões que o próprio gráfico está trazendo, você utilizar a confluência de entrada, você vai bater a meta. Já cria a sua conta para operar aqui comigo. Depois ficar falando que o mercado não funciona, depois ficar falando que não tem padrão, que o mercado não respeita, que é sorte. Como é que é sorte se toda hora ele está fazendo a mesma coisa? Toda hora seguindo os mesmos movimentos. Se você pegar 10 operações iguais a essa que eu dei para vocês, vocês vão acertar 7 operações, 8 operações. É claro que aparece loja. Aqui, ó, a gente tomou um loss ao vivo, mas depois a gente acertou mais duas. A gente fechou com 3-1. Então não tem como falar que o mercado não funciona. Olha essa vela fechando com venda novamente. Pivô de baixa. Fluxo de velas. Pessoal, não tem como falar que o mercado não funciona. Se você souber analisar, encontrar os padrões, você tiver as marcações efetivas, fez a leitura de vela, não tem como fechar negativo. É só aguardar as melhores entradas, as melhores projeções, o que a própria paridade está trazendo e você vai conseguir bater a meta, beleza? Então vamos lá que eu vou explicar aqui para vocês. Ó. Nem preciso explicar muito, está muito fácil aqui. Nós temos a tendência macro vendedora, grande tendência aqui de venda. Nós temos, vou explicar aqui igual a gente sempre faz, ó. Vamos lá. Ficar vermelho para ficar igual a tendência de venda. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, nós temos o quê? A tendência macro de venda. Tendência principal sendo a vendedora. Segunda coisa, nós temos o quê, pessoal? Padrão de pivô de baixa se replicando na paridade. Então a gente está operando a favor do próprio padrão que a paridade está se replicando. Terceira coisa, pessoal,
nós estamos operando a favor da anulação dos compradores. Pode ver que toda vez que os compradores são anulados, a gente consegue estar pegando a movimentação de venda com fluxo. Ah, como assim compradores anulados? Observa aqui comigo. Candle de compra, candle de venda, fluxo. 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 Aqui no passado ele estava na tendência de alta, não estava formando movimento de pivô de venda ainda, estava com a tendência de compra. Logo após ele formar esse topo duplo, a grande tendência que a gente está analisando, a tendência que a gente está seguindo, fez essas movimentações. Aqui é a mesma coisa. Candle de compra, candle de venda, fluxo, 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 candle de compra, candle de venda, fluxo. Quantas vezes o mercado fez esse mesmo movimento aqui? Diversas vezes. Se você tivesse pego 10 operações iguais a essa, você teria acertado 7 a 8 operações tranquilamente, só replicando esses mesmos movimentos. Eu tenho diversos alunos, diversos inscritos que conseguem ter consistência no mercado só analisando esses movimentos de fluxo. Ver o que a própria paridade está fazendo, ver as marcações para ajudar como confluência, faz a leitura ali de vela para ver a pressão dos compradores e vendedores e pega o fluxo de velas. Simples assim, pessoal. Então conseguimos finalizar aqui com essas duas entradas a favor do mesmo movimento. Tendência de venda. Fez pivô de baixa? Fez fluxo. Tendência de venda. Olha aqui, ó. Nós temos a LTB como confluência, temos o fundo, que é uma região de suporte rompida, confirmando um pullback. Para quem não sabe, quando o mercado faz uma acumulação do preço, efetua o rompimento do suporte, quando ele retesta esse suporte, ó, ele faz um movimento de pullback. Ó. Ele estava revertendo para compra no passado, rompe e agora reverte para venda. Estava revertendo para compra no passado, rompe, quando toca, reverte para venda. Mesmo movimento, pessoal. Outra coisa que é principal, você está seguindo a tendência. A própria tendência está de venda. A própria paridade está fazendo o movimento do vendedor e indo para o fluxo de velas. Então, fluxo de velas, se você estiver analisando a paridade que está respeitando o fluxo, o que é o fluxo de velas, pessoal? É quando a própria paridade faz a replicação, ele replica o mesmo candle. Fluxo comprador, fluxo vendedor, 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 fluxo comprador, vendedor. Tá vendo como é que não tem muita troca de candle? Não fica um candle de compra, um candle de venda, um candle de compra, candle de venda, candle de compra. Ele não fica fazendo isso, ele fica compra, 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 venda, 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 venda. Então, a própria paridade, ó, aqui de novo, ó, 4 candles compradores, a própria paridade seguindo fluxo de velas. Você deve priorizar paridade com fluxo de velas, paridade com pivô e paridade com marcações efetivas. Quanto melhor a marcação, você vai ter mais confluência de entrada. O que é uma marcação gráfica? São as confluências onde o mercado toca e reverte. Temos uma LTB. Tocou, fez venda, tocou, fez venda, tocou, fez venda, tocou, fez venda, tocou, fez venda. Temos uma linha de tendência de baixa. O que é uma região de suporte? Tocou, fez compra, compra, compra. Rompeu o suporte e vira o quê? Resistência. Tocou, fez venda, tocou, fez venda, virou resistência. O que é um suporte? Tocou, fez compra, tocou, fez compra. Rompeu o suporte, tocou, fez venda, pessoal. Então, utilizem paridades que estão respeitando o fluxo de vela, paridades que estão respeitando os movimentos de pivô e leitura de vela, que é analisar a movimentação do próprio candle. Observa aqui, ó. Observa aqui, pessoal. Olha só. Você vê que esse candle aqui, vendedor, segurou no suporte. Segurou no suporte, retraiu bastante. A próxima vela fez o quê? Tocou na resistência e reverteu com venda no finalzinho, trazendo aqui a nossa primeira vitória. E a gente pegou para o candle poder completar a própria região aqui com venda, porque ele fez um fundo duplo. E esse fundo duplo era para ter feito compra. Era para ele ter voltado aqui com compra, anulando essa região aqui de trás e retornando com o comprador. Mas não foi isso que o mercado fez. Ele segurou novamente com venda. Segurou novamente com venda. A vela nem conseguiu ficar verde. Ficou somente no movimento vendedor. Retraiu no final, mas deixou a abertura para a próxima vela completar e vir completar essa região aqui de suporte. Então a gente pegou a nossa primeira entrada de venda, porque a própria paridade estava replicando o movimento vendedor depois de uma vela venda, tentando anular os compradores. A gente fez essa leitura e pegou a nossa primeira entrada.
Depois eu expliquei para vocês. Se vier a movimentação forçando o rompimento de suporte, ignorando totalmente os compradores, porque essa vela aqui, ó, onde ficou vermelha, ela poderia acabar fechando com compra, porque ela estava no suporte. Mas não, o mercado força o rompimento do suporte. Ele traz mais presença de venda ainda. A vela anterior a gente viu que retraiu todo o movimento, fechou sem retração na parte de baixo. Então os vendedores estavam ali realmente com muita força, empurrando, empurrando, empurrando no movimento vendedor para poder romper o suporte. A gente viu toda essa presença vendedora, toda essa força de venda que forçou de fato o rompimento do suporte, e eu avisei. Forçou o rompimento, a gente pega o fluxo para romper, conseguimos a nossa segunda vitória. Depois vem um candle bem minúsculo, movimento de doji, retestando o suporte rompido e logo em seguida fazendo novamente um pullback, ó. Suporte, suporte, rompeu, tocou, vira resistência, fez o pullback e pagou para confirmação do pullback. Ó. Fez venda, fluxo, o que a própria paridade estava fazendo. Venda, fluxo, venda, fluxo, venda, fluxo, venda, fluxo, venda, fluxo. Então é isso, pessoal. Conseguimos finalizar com essa vitória. Ó, acabou de voltar para o movimento de compra, fez muita captura de oferta, não está conseguindo mais trabalhar aqui com uma resistência. Agora ele deve voltar para o movimento comprador, igual sempre faz. O mercado ele nunca só vai descer, ok? E nunca só vai subir. Uma hora ele vai fazer as correções. Exatamente isso que ele está fazendo. Estava em baixa, 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 encontrou uma região muito boa de compradores. Agora ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Fundo acima de fundo, retestando os suportes e efetuando a correção de compra, igual eu já cansei de ensinar para vocês. Então é isso, galera. Operações finalizadas aqui na parte da tarde. Conseguimos bater a nossa meta com 2-0. Graças a Deus, encontramos o time perfeito para pegar essas duas entradas de venda. E se Deus quiser, na nossa livezinha das 8 horas aqui no próprio canal do YouTube, a gente vai buscar a meta mais uma vez junto com vocês, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Valeu. Até o nosso próximo vídeo.